Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um direto. Hoje trago-vos um dos temas que tem estado mais em debate e em apreciação, um pouco por toda a comunidade internacional e um pouco por toda a comunicação social também como um todo. Desde já, gostaria de começar por saudar todos aqueles que forem entrando, todos aqueles que depois, posteriormente, acabarem por aceder e por ver este vídeo. E vou também indicar-vos que amanhã farei o lançamento de um vídeo onde explicarei a situação atual de Vladimir Putin e da África do Sul no contexto dos BRICS e o que é que aconteceu e porquê. Portanto, amanhã vão ter um YouTube Premiere em que, de facto, se fará o lançamento de tudo isso. Depois gostaria ainda de pedir-vos a vocês que, se puderem, que deixem um gosto, deixem um like. É sempre extremamente importante para ajudar a promover este mesmo vídeo, este direto, esta análise. Tem sido extremamente importante para ajudar a impulsionar o canal e depois aproveito e sugiro a todos que adiram desde já e que sigam o meu canal de Telegram. Ao mesmo tempo também deixo-vos o meu contacto de WhatsApp e também de telefone para quem quiser e que serve também de MBWay. E finalmente, para quem me quiser contactar por e-mail, tem também a possibilidade de o fazer através deste meio. Portanto, eu partilhei convosco já todos os contactos possíveis. Quem quiser pode sempre fazer chegar algum tipo de posição que considere interessante ou que considere até pertinente. Depois, eu gostaria ainda também de agradecer a quem deixou, neste caso a senhora Catarina Rolo, que deixou aqui um contributo, a meu ver, muito. Aliás, é um duplo contributo, porque não só o contributo financeiro, que deixou, eu desde já agradeço-lhe por isso mesmo e pelo reconhecimento e por estar sempre aqui presente, como depois faz um segundo contributo na medida em que sugere e aconselha as pessoas a não se esquecerem de deixar o gosto, deixar o like, e que é extremamente importante para ajudar a promover o direto, o vídeo, o canal. Portanto, todos aqueles que puderem, deixem sempre o gosto e deixem o direto, e ficam os meus abraços e os meus cumprimentos para todos, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Rússia, Suíça. Portanto, por todos esses meios, aproveito e deixo o meu abraço para todos aqueles que estão presentes e que acabarão por assistir a este direto. Entrando então no tema que nos traz aqui hoje, eu gostaria de sublinhar a questão. Boa noite também ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, seja bem-vindo também uma vez mais, e todos vocês. Eu gostaria de vos sugerir que, relativamente a Sra. Cassimira Guerra também, Sr. Paulo, eu agradeço muito tudo que, todos os vossos cumprimentos e todas as vossas palavras e o facto de continuarem aqui a acompanhar. Mas o tema então que nos traz aqui hoje está relacionado com a questão do acordo dos cereais. Há muita especulação. Eu olhando para a imprensa, não só portuguesa, mas como a imprensa ocidental, eu constato que o cenário que tem sido pintado tem sido um cenário de claramente apocalíptico. E claramente apocalíptico no sentido de, uma vez mais, se querer acusar a Rússia de contribuir para a fome mundial e ser esta recusa de adesão ao acordo dos cereais e de renovação desse acordo que vai levar a uma perda do poder de compra e do acesso por parte dos países mais desfavorecidos. Bom, e nós temos de perceber desde logo o que é que pode acontecer aqui relativamente a este acordo de cereais e quem é que efetivamente perde. Bom, desde logo, uma das primeiras entidades que saem prejudicadas com este acordo é a Turquia, porque a Turquia tem a situação económica extremamente fragilizada, como sabem. O presidente Recep Tayyip Erdogan tem como grande desafio a aposta na economia e na revitalização da economia, e a partir do momento em que o acordo de cereais uh, não forem dados, enquanto o acordo de cereais não for renovado com a participação da Rússia,
Desde logo, a moeda turca pode ser fortemente afetada pela forma como tem impacto e tem um direto impacto, não só a questão dos cereais, como também do abastecimento da Turquia de cereais para a sua própria subsistência e a forma como isso pode produzir efeitos na economia turca e até mesmo enquanto reconhecimento da capacidade da Turquia para conseguir garantir alguma estabilidade ao país. Ou seja, um dos primeiros potenciais prejudicados são os turcos. Começa por aqui. Ou seja, logo por aqui é uma forma também da Rússia poder dar um recado para Ankara no sentido de, pelo menos, recordar que algumas decisões têm sido tomadas, aquela Turquia que ainda o ano passado saiu em ombros por ter sido a grande mediadora e uma das grandes responsáveis pelo sucesso da celebração do acordo de cereais, agora, pelos vistos, está a ser tudo ao contrário. Ou seja, a Turquia, aquilo que se está a mostrar é que a Turquia já não tem essa capacidade de poder impor-se como parceiro, como ator que consegue mediar conflitos e encontrar e caminhar para as soluções. Depois temos outros perdedores que também acabam por estar diretamente associados, são desde logo os agricultores ucranianos, porque com a impossibilidade de poderem recorrer à via marítima para exportarem os cereais que produzem, só lhes resta uma hipótese, que é ou conseguem exportar e escoar tudo aquilo que têm através por terra, portanto, ou por ferrovia ou até mesmo por rodovia, ou então, por mar, é muito pouco provável que isso venha a acontecer e que se venha a verificar. Ou seja, de ainda hoje, eu vi que a União Europeia veio, através da Comissão, congratular-se e apresentar os números da responsabilidade que a Comissão Europeia e que a União Europeia tiveram como um todo, no sentido de a rota da União Europeia, ou seja, pela ferrovia ou pela rodovia, terem sido formas de, pelo menos metade dos cereais ucranianos terem podido ser escoados para várias partes, depois, a partir dali, para vários destinos de todo o mundo. Ou pelo menos para garantir que seriam os países europeus aqueles que se iriam abastecer desses mesmos cereais. Mas, com isto significa que os produtores ucranianos vão ter de aumentar o preço com a menor possibilidade de acesso à procura. Isto quer dizer que os produtores ucranianos têm de encontrar uma forma de fazer face às despesas e aos prejuízos que têm. O que significa que os produtores ucranianos vão ter de ser obrigados, entre aspas, a aumentar os preços como forma de conseguirem assegurar que os cereais que eles próprios produzem, que acabam por ter há uma redução do prejuízo para os agricultores ucranianos. Agricultores ucranianos que depois estão diretamente ligados também a outros dois tipos de lesados. Os primeiros deles são, de facto, os produtores polacos, por exemplo. São outros produtores europeus de cereais e um conjunto de outros agricultores que sejam afetados pelo facto de não restar outra alternativa aos produtores ucranianos a não ser escoar para a União Europeia. É a única via e é o único canal que fica aqui possível para os ucranianos, se não for por mar, e como não pode ser para o Oriente, porque para o Oriente está a Rússia, só há uma única hipótese de se poder escoar para a União Europeia. Claro que depois entra aqui aquilo que o Sr. Emílio está aqui a sugerir, que é, já estou a ver, a União Europeia a financiar os agricultores ucranianos. Pois, sabem o que é que isso quer dizer? É que, na verdade, bom, para já este cenário não está totalmente, não é totalmente descabido, antes pelo contrário, a União Europeia continua disponível a tudo para poder dar todo o tipo de auxílios à Ucrânia, mesmo que isso signifique, basicamente, hipotecar o futuro e as finanças dos contribuintes europeus. Mas isso significa que quem vai pagar não é a União Europeia, são os contribuintes dos vários Estados europeus que,
com as suas contribuições para cada um dos Estados nacionais, dos Estados-membros, depois fazem com que os Estados-membros possam canalizar uma parte das contribuições, que é dinheiro dos seus contribuintes, para poderem chegar à Ucrânia e até mesmo este conjunto de pessoas e de países, digamos assim, em necessidade. Depois, a senhora Elia Cabeleira toca aqui num outro ponto muito importante, portanto, lá está, os agricultores europeus, sobretudo os polacos, vão ser fortemente afetados. E depois, por outro lado, já entrando aqui naquilo que a senhora Elia Cabeleira refere, desde já uma vez mais uma boa noite, faz uma pergunta totalmente pertinente. É verdade que esses cereais têm produtos nocivos para a alimentação dos humanos e dos animais? Bom, eu vou partilhar convosco uma notícia que desde já pode ajudar a explicar e ajudar a responder a essa questão. Bom, em primeiro lugar, tenho de dizer que nós temos de ir ver quem é que são neste momento, para já o que é que a Ucrânia produz em matéria de cereais. O que significa que a Ucrânia, cada vez mais, em matéria de cereais e de produção agrícola, tem vindo a aumentar e a incrementar exponencialmente o tipo de milho que acaba por produzir. Porquê? Porque eu agora não quero estar a faltar à verdade, mas ou foi em 2019 ou foi em 2020, houve uma alteração à lei ucraniana que foi promulgada, foi já com Zelensky, portanto mais provável ter sido em 2020, não sei se ainda em 2019, mas pelo menos em 2020 foi, que permitiu que finalmente a Ucrânia pudesse não arrendar, depois do Euromaidan, aquilo que foi feito foi uma alteração no sentido de permitir que os ucranianos, o solo era considerado como sendo ucraniano, era sempre ucraniano, e o que se poderia fazer era arrendar ou assegurar ou possibilitar a exploração a atores privados e a atores estrangeiros. Quando Volodymyr Zelensky promulgou uma nova lei em 2019-2020, permitiu não a exploração condicional e sujeita a condições excepcionais, mas permitiu, isso sim, que se pudesse adquirir terreno, adquirir território ucraniano, o que significa que há uma parcela significativa que neste momento é impossível de ser determinada, mas que é significativa, pelo menos com base naquilo. Eu, ano passado, tinha confirmado, e já estou desatualizado em um ano, atenção, mas eu, ano passado, tinha confirmado, salvo erro, que pelo menos território ucraniano arável, que já se encontrava nas mãos de privados e de 4 grandes empresas multinacionais, correspondia a cerca de, ou era 60% ou era 64%. O senhor Emílio estava aqui a falar no artigo do Oakland Institute. É verdade, é um artigo muito bom, só tem um problema, é que já está desatualizado, porque, salvo erro, esse artigo ou é de 2015 ou é de 2016. Fala, de facto, da forma como os agricultores que exploram a terra acabam por receber subsídios e financiamentos para atuar em nome de privados, mas aquilo que acontece é que depois, na prática, à medida que o tempo foi passando e que foi evoluindo, aquilo que se verificou foi que o presidente Volodymyr Zelensky autorizou a que estas empresas, como a Monsanto, por exemplo, Bayer, Monsanto, que pudessem adquirir terreno. E outra coisa, foi ainda possibilitado algo que na Rússia é completamente proibido. Para já, na Rússia é proibido a compra de território, é inconstitucional a compra de território para terceiros e para estrangeiros. Depois, ponto número 2, é proibido também a plantação e a produção de organismos geneticamente modificados, o que significa que aí está, o Sr. Emílio toca aqui, investimento ocidental autorizado em abril de 2020 por Zelensky, é isso mesmo, que aquilo que eu vi, um dos que andavam a correr as redes sociais era de 2015, pronto, há um publicado em fevereiro de 2023, pronto, é isso mesmo, eu tinha visto um de 2015 que andava a ser amplamente difundido pelas redes sociais. Mas, não, a Monsanto, Jamie Tinker, eu falo na Monsanto para que as pessoas saibam a quem é que eu me estou a referir. Para que as pessoas consigam perceber que isto não é uma multinacional que está a aparecer. Mas a Bayer, por exemplo, se preferir que nós falemos assim, é uma das 4 multinacionais que neste momento têm não só
território ucraniano, arável, como ainda têm também a possibilidade de apresentar e atribuir a agricultores ucranianos a possibilidade de explorarem o cultivo e a produção de organismos geneticamente modificados. As vantagens já sabem que são inúmeras, desde logo tem uma maior resistência às ameaças, acaba por ter uma maior resistência também às pragas, acaba por crescer com um determinado conjunto de características, mas é milho transgénico. E a verdade é que o milho transgénico, eu não vou entrar aqui nos estudos que atestam e confirmam que realmente é nocivo para a saúde, mas a verdade é que todos os estudos feitos até agora também não disseram que era 100% garantidos como sendo fiáveis e seguros para a saúde. Portanto, ainda vai demorar algum tempo até se poder certificar isso mesmo. O que é certo é que os agricultores pensam entre estar a plantar qualquer coisa que depois seja alvo de um conjunto de predadores e de ameaças e de pragas que possam destruir as minhas plantações. Ou ter aqui isto garantido e a Monsanto até me paga e fornece as sementes para eu conseguir explorar e garante até cadeias para eu poder escoar aquilo que eu produzo, naturalmente que é uma aposta muito mais segura para os agricultores essa produção de milho transgénico do que propriamente outro tipo de milho. Portanto, isto respondendo aqui à senhora Lia Cabeleira, naturalmente que este tipo de milho que é produzido, desde logo destina-se primordialmente para a alimentação animal. Mas não só os animais, depois temos de explicar isto desta forma, acabam por ser consumidos e os seus produtos acabam por ser consumidos pelos humanos, como também temos milho que é utilizado para a produção de farinha, que pode ser verdadeiramente utilizados verdadeiramente utilizados para poderem fazer isso mesmo. Bom, e eu gostaria ainda de apresentar então aquilo que eu vos queria apresentar, porque com isto já me distraí. Eu gostaria de vos apresentar então outra coisa ainda, que é uma outra notícia da Euractiv. E que, a meu ver, é uma notícia extremamente interessante e extremamente importante. Não sei se chegou aqui a Portugal ou não, se isto chegou a ser apresentado como uma notícia, porque vejam que esta notícia de 19 de abril de 2023 foi atualizada a 2 de maio de 2023, então vejam, pesticidas proibidos na União Europeia foram encontrados em importações agrícolas da Ucrânia, o que vem de facto a gerar aqui alguma controvérsia ou alguma polémica. Depois diz a detecção de pesticidas, foram detectados pesticidas proibidos pela União Europeia em um conjunto de cereais, nomeadamente de trigo, em carregamentos de trigo oriundos da Ucrânia, e reparem que, como podem ver, quem estava aqui continuamos a ter aqui países que estão uma vez mais envolvidos nesta polémica, nomeadamente a Polónia e a Eslováquia, mas isto é para perceberem que aquilo que aqui aparece é que, de facto, são nocivos para a saúde, são proibidos na União. Expliquem porque é que então podemos importar milho ucraniano que tem todos estes agentes que são considerados nocivos para a saúde e que estão proibidos em território da União Europeia. Mas não é só isto que está também aqui em causa, o que eu gostaria depois de acrescentar relativamente a tudo isto era que é que eu vou ao mesmo tempo, desculpem estas paragens, mas eu ao mesmo tempo vou vendo também aquilo que vão escrevendo, porque naturalmente também quero trazer-vos aqui para o debate e um conjunto das vossas intervenções que muitas vezes são importantes para participar aqui e chegar aqui ao debate. Mas o que é que eu vos gostaria de mostrar agora? Agora que falámos que quem é que são os agentes que ficam prejudicados, nomeadamente todas estas que fazem investimento na Ucrânia para poder começar a produzir milho transgénico e afins, são de facto aqueles que são prejudicados. Mas agora vocês dizem, então, e quem é que mais é prejudicado? São quem? São os países pobres, são esses que vão ser afetados verdadeiramente. Mas qual é que é o problema e o que é que se passa aqui quanto à questão, por exemplo, do preço? Bom, eu não tenho agora aqui o link
que consegue demonstrar, porque eu já vi as imagens ainda hoje e depois deixei passar esse link, mas eu posso-vos assegurar que o preço do trigo, neste preciso momento, mesmo após a Rússia ter anunciado que não iria renovar o acordo dos cereais, neste momento o preço do trigo encontra-se aos níveis em que se encontrava em janeiro de 2021 e encontra-se a um preço até inferior àquele em que se encontrava, em que chegou depois a conhecer ainda em 2021 e depois de 2022 em diante. Mas há algo igualmente interessante que eu vos quero mostrar, é que se tudo aquilo que se diz é se tudo aquilo que se diz é basicamente que a Rússia, com esta retirada do acordo de cereais, vai garantir que vamos ter um problema para a fome mundial e a partir de agora vai ser extremamente difícil e muita gente vai passar fome, isto vai afetar a fome no mundo inteiro e tudo mais, então vamos ao primeiro mito. O primeiro mito é que, desde já, como sabem, o The Economist é uma publicação anglo-saxónica e ontem publicou esta brilhante peça que é porque é que a morte do acordo dos cereais da Ucrânia não está a afetar os mercados de trigo? Isto é a pergunta que se faz. E depois nós temos aqui esta versão final, onde a páginas tantas se diz, se reconhece, quando a Rússia anunciou que estava a abandonar o acordo dos cereais, os preços do trigo muito pouco foram afetados por este anúncio que foi feito. E depois, aquilo que se diz, basicamente, é que ao longo do tempo foi-se extraindo o máximo de cereais possíveis para poder depois abastecer e servir um conjunto de outros países que eu já vos vou dizer quais foram. E vocês já vão até perceber que existe aqui, para alguns, provavelmente até uma relativa surpresa. Mas depois, vejam que, quando nós aqui vemos o que é que aqui está em causa, vejam que, mesmo assim, o impacto global é provável que o impacto global seja basicamente muito discreto ou praticamente silencioso. E depois diz, o fornecimento de trigo a nível mundial estão fortemente, excepcionalmente, fortemente, está forte no seguimento de exportações com ótimos números excepcionais por parte da Austrália e da Rússia e devido ainda também a uma reviravolta, por assim dizer, ou uma inversão do sentido que estava a ser tomado pelas exportações canadianas após as secas do ano passado, do final da temporada do ano passado. E depois disto ainda que, após falhar e após cair durante vários anos, o armazenamento global de trigo aumentou finalmente em 2023. E quanto ao milho, a redução ucraniana, de produção ucraniana, pode muito bem ser preenchida pela venda, por vendas recorde que são esperadas por parte do Brasil. O Brasil teve uma produção excedentária que permitirá, assim, conseguir tapar e cobrir o vazio que seria deixado pela Ucrânia. Ou seja, uma vez mais temos problemas para quem? Para os agricultores ucranianos, para estas multinacionais que exploram os campos agrícolas ucranianos. O Brasil poderá ser um dos grandes vencedores com toda esta situação. Portanto, como podem ver, a fome mundial é afetada? Não me parece. Mas, ainda assim, permitam mostrar-vos, porque isto é um artigo do The Economist, mas permitam mostrar-vos um organismo, um documento por parte ou um relatório apresentado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que vocês podem encontrar. A FAO faz relatórios periódicos, o último dos quais foi feito a 7 de julho de 2023. E então vejam qual é que é
a avaliação e o balanço para o fornecimento de cereais, de oferta e procura de cereais a nível mundial. E vejam o título do relatório da FAO a 7 de julho de 2023, que é: a produção global de cereais está a caminhar para um recorde em alta. Portanto, como veem, não há qualquer problema de carência. Aquilo que se passa, aquilo que o mundo ficará impossibilitado de importar da proveniente da Ucrânia, vai ter a possibilidade de cobrir a partir de um conjunto de outras fontes. Portanto, como veem, isso não vai ser verdadeiramente um problema. O que significa que os preços, aquela conversa, aquelas teorias de que se os Estados europeus e ocidentais comprarem o trigo ucraniano, isso está a ajudar a manter os preços equilibrados, porque há a garantia de que depois não há escassez dos outros cereais para os restantes países. Isso é conversa. Isso é conversa. Porque não é preciso comprar cereais à Ucrânia. E porquê? Porque o Brasil, neste momento, no ano 2023, é esperado que tenha valores de venda recorde por causa da produção que conseguiu assegurar, e o Brasil poderá, só o Brasil por si só, mas depois as vendas excepcionais e a produção excepcional, quer da Rússia, quer também por parte do Canadá, como eu vos referi, acabará por ser suficiente para poder dar resposta à procura da população mundial que muito precisa disto. Portanto, aquela conversa de que os preços vão ser afetados porque vai haver menos cereais e menos trigo, ou menos, até mesmo menos milho disponível, isso é pura conversa. É pura conversa que acaba por não convencer, quer dizer, só convence quem estiver verdadeiramente distraído ou que não conseguir confirmar aquilo que se pode, para todos os efeitos, ver por aqui. Mas isto é só para vocês poderem ver o que é que se passa relativamente aos cereais, porque, uma vez mais, não vai ser por aqui, o relatório oficial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura só demonstra aquilo que se está aqui a passar. E depois vejam que é muito interessante também de vos apresentar um outro relatório, o último relatório publicado também pela FAO, relativamente, e que tem como título a análise perspectiva da produção, da situação alimentar e também da produção ou das sementes. E então, desde já, nós temos aqui números extremamente importantes, que é, nós olhamos para estes gráficos e deixem-me ver onde é que está, qual é que é a página, que é a página 4, afinal já passei, a página 4. Bom, e vejam aqui o que é que diz. Países que precisam de assistência externa para aceder à alimentação. E então nós encontramos, só no continente africano são 33, vejam que temos vários, entre os quais Moçambique. Portanto, isto relativamente aos países africanos de língua oficial portuguesa, nós encontramos, por exemplo, Moçambique, que precisa dessa ajuda externa. Depois temos na Ásia, Afeganistão, Bangladesh, a Coreia do Norte, o Líbano, Myanmar, Paquistão, Sri Lanka, a Síria e o Iémen. Depois temos ainda o Haiti e a Venezuela, e na Europa nós vemos um que é a Ucrânia com a carência alimentar. E depois nós vemos um conjunto de várias análises e várias avaliações que são feitas para cada um destes países. Ora bem, estão a ver todos estes países, então agora vamos ver o que é que nós temos aqui. Então agora vamos ver o que é que nós temos aqui, porque isto é o relatório que é apresentado. Isto é publicado na página das Nações Unidas, como vocês podem ver pelo link. Vocês podem ver que isto é publicado na página das Nações Unidas. Isto é um documento oficial que não deixa mentir. E depois nós poderemos ver o que aqui. Nós vemos desde logo que esta é a secção do Centro de Coordenação Conjunta, para a iniciativa dos cereais no Mar Negro. E o que é que isto significa? Basicamente é mostrar qual é a evolução a nível de exportações ucranianas
dos cereais ucranianos e mostra qual é o volume em termos de quantidade exportada e também quem é que são esses destinatários. Ora bem, o que é que nós conseguimos perceber a partir daqui? Desde logo, eu prefiro ir para a página 8, porque a página 8 acho que nos dá também um quadro muito significativo. Aliás, a página 7 dá-nos um quadro, o 8 também, mas o 7 acho que nos dá aqui um quadro ainda melhor sobre o que é que nós temos aqui. Eu depois partilharei, aliás, quem subscreveu o meu canal Telegram consegue sem dúvida aceder a este link para esta página. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos a total produção, portanto, foram exportados 32 milhões e 900 mil toneladas de cereais provenientes da Ucrânia. E depois nós vemos qual é que é o grau de distribuição dessa exportação, qual é que é a cota de cada grupo de países em função dos rendimentos conforme definido pelo Banco Mundial. Então nós temos 4 grupos de países. Temos, desde logo, o país com os rendimentos elevados. Temos o grupo de países composto por países com rendimentos médios altos. Depois temos o grupo de países de rendimentos médios baixos. E depois temos ainda, finalmente, o grupo de países com os rendimentos mais baixos, ou seja, os países mais pobres dentre os pobres. O que é que nós encontramos aqui? Quem é que foram os principais clientes desses cereais provenientes da Ucrânia? Vamos recuar uma vez mais, porque também há aqui o tal outro gráfico, se calhar também por aqui vocês também conseguirão perceber o que é que está aqui em causa. Então vejam, está aqui esse gráfico que não deixa mentir e vemos que quem mais exportou quem mais importou ou recebeu por parte da Ucrânia foi a China. O segundo país que mais cereais importou da Ucrânia foi Espanha. O terceiro país, o terceiro maior importador de cereais da Ucrânia foi a Turquia. O quarto, a Itália. E o quinto, os Países Baixos. Ora bem, o que é que este top 5 tem aqui de curioso? Tem de curioso que os 5 juntos são responsáveis praticamente por quase 2/3 do total das exportações de cereais ucranianos. E depois tem outra particularidade, é que nenhum destes 5 países, aliás, praticamente todos estes 5 países, encontram-se, vamos ver aqui, na tabela dos países com os rendimentos, do nível de rendimentos de cada país, e aquilo que nós conseguimos observar é que, com exceção da China, que de facto está, mesmo assim a China está no quadro de países com os rendimentos médios elevados, médios altos, mas reparem, onde é que está, vejam, Espanha, que é o segundo, está aqui, no dos países mais elevados, vemos os Países Baixos, vemos também a Itália, e depois provavelmente também veremos por aqui a Turquia. Pronto. Mas a Turquia, lá está, ou seja, nós não encontramos nenhum país, nós vimos qual é a carência, quais são os países com carência alimentar. Vejam bem que quando nós olhamos, por exemplo, Portugal, que importou 708 mil toneladas métricas de cereais provenientes da Ucrânia, vejam que Portugal sozinho recebeu muito mais cereais do que Etiópia, Somália, Sudão e Iémen, que são países que estão na lista dos países carenciados como um todo. Se combinarmos todos, e mesmo com o Afeganistão junto, a diferença destes 5 países, que são os mais pobres, daquilo que eles receberam, não é muito superior àquilo que Portugal recebeu. Se nós juntarmos ainda o caso de Espanha, nós vemos então que o caso ainda é mais gritante, porque só Espanha, sozinha, importou muito mais cereais, uma quantidade, um volume de cereais absurdo, em tudo superior a todos os países com rendimentos médios baixos que aqui estão presentes na lista. E agora eu pergunto-vos, então, mas afinal, para quem é que vão os cereais?
Os cereais vão para os pobres, para os países que necessitam, ou vão para os países ricos. É que, porquê é que está aqui a Oman? Porquê é que está aqui Israel? Porquê é que está aqui a Alemanha? Porquê é que está aqui a Bélgica, França, Irlanda, Japão, Oman, Coreia do Sul, Arábia Saudita, mesmo a Roménia está aqui nessa lista, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido. Digam, porquê que estes países entram numa lista de maiores receptores? Aliás, se repararem, os países só os países com os rendimentos elevados e médios altos, os dois juntos, nós estamos a falar de mais de 26 milhões de toneladas que eles juntos importaram. O que significa que depois sobraram cerca de 6 milhões de toneladas para distribuir por todos os restantes. Não se nota aqui claramente que estamos perante uma situação de desequilíbrio puro. Vejam que o que está a verde e a azul são os europeus, os ocidentais europeus, e azul os da Ásia-Pacífico. Portanto, os ricos, os mais ricos da Ásia-Pacífico. E depois vejam, os africanos e os da Europa Oriental, vejam bem onde é que ficam. Portanto, ocupa uma cota mínima reduzida, 12%, 1%. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber a gravidade daquilo que nós aqui temos. Porque se alguém diz que este acordo favorece o conjunto de países que são os países considerados mais pobres, não, desculpem, mas não. E tanto não é que eu vou-vos mostrar qual é que é aqui a situação em Portugal, por exemplo. Porque Portugal não basta ter sido o 10º país que mais cereais recebeu da União Europeia, perdão, da Ucrânia, como ainda por cima acabou por ser Portugal. Vejam bem, uma notícia de início de maio, e que eu vou ter a hipótese de partilhar convosco. Vejam que é que esta notícia do início de maio nos mostrava. Portanto, não é esta página 12, não é a página 13, é esta. O silo da Trafaria está a atingir a capacidade máxima de armazenagem com navios cheios de cereais, destinados essencialmente à alimentação animal, a fazerem fila para descarregar. A Silopor diz tratar-se do maior pico de tráfego desde que instalou a guerra na Ucrânia. Ou seja, começou toda a gente, basicamente, a ir ao encontro daquilo que dizia no The Economist, que era toda a gente a acelerar à medida que se ia aproximando o fim do acordo dos cereais, toda a gente a acelerar a retirada do máximo de cereais possíveis para poder armazenar em Portugal. Então depois diz, guerra, põe silo da Trafaria no limite da sua capacidade. E agora vejam que aquilo que aqui diz, depois às tantas na notícia, é assim que diz, está praticamente a deitar por fora, está cheio, não cabe mais. É assim que Abel Vinagre descreve o cenário que se verifica por estes dias no silo da Trafaria, operado pela Silopor, que descarrega mais de 50% dos cereais consumidos em Portugal. Portanto, só na Silopor, ou seja, aqueles cereais que vieram da Ucrânia e que foram armazenados aqui na Trafaria, são cereais que são para serem consumidos em Portugal. E depois diz, com a capacidade nominal quase no limite, há navios no Tejo à espera para poder entregar cereais destinados essencialmente para a alimentação animal. E a culpa é da guerra na Ucrânia, diz o presidente da Comissão Liquidatária, que, explicando que, apesar de o conflito durar há mais de um ano, o tráfico tem atingido agora níveis sem precedentes. Portanto, para quem me diz que vai haver carência de trigo, de milho, portanto, ou de cereais, em geral, não é bem isso que estão aqui a contar, porque Portugal, pelos vistos, tem aqui só o silo da Trafaria está a arrebentar pelas costuras. E depois vejam o que é que diz ainda esta notícia. É que esta notícia diz ainda que a capacidade do terminal portuário da Trafaria tem uma capacidade de armazenagem de 200 mil toneladas. E é daqui também que sai uma grande parte dos cereais que depois são utilizados para produção, por exemplo, da indústria panificadora. E depois diz ainda aqui, na outra página, que 35 mil dólares por dia é o custo a que pode custar para navios de 70 mil toneladas ficarem à espera para poderem descarregar cereais. Ou seja, compensa para muitos ficar só preciso 1 ou 2 dias
nas águas nacionais, à espera, e não há qualquer problema em pagar até 35 mil euros por dia, desde que consigam depois descarregar e, lá está, e conseguir fabricar e fazerem aquilo que têm a fazer. Portanto, não me venham dizer que esta é uma situação que se verifica, que é a Rússia que está a provocar uma situação desta natureza. Mas isto é uma notícia que está aqui, claro, e que não deixa qualquer tipo de hipótese de poder enganar. Agradeço ao Sr. Érico Reis pela contribuição. Continuo assim, muito obrigado pela força que dá e pela motivação, por acompanhar e pela força que acaba por dar. E a Sra. Catarina Rolo tem naturalmente razão. 232 gostos. Eu peço a todos aqueles que puderem que vão deixando o vosso gosto, que vão deixando o vosso like, que é extremamente importante para ajudar a estimular o canal. Mas eu não ficaria ainda por aqui em matéria de prova de elementos que, digo eu, acabam por ter uma importância tremenda. Deixem-me ver o que é que eu gostaria. Não é esta ainda. Eu tenho aqui várias páginas soltas para poder partilhar convosco, mas deixem-me ver se eu consigo partilhar a outra página, que é algo que eu realmente gostaria de conseguir fazer. Muito bem. Então, é assim. Esta página também é curiosa, para já porque também é do The Economist. E a partir do momento em que é da publicação do The Economist, logo por aí nós vemos que é insuspeita se fizer algum tipo de elogio relativamente a algo relacionado com a Rússia, ou algum tipo de reconhecimento. Mas o que é que eu gostaria de vos apresentar aqui? Era, desde já, para poder mostrar que, se nós formos ver o gráfico que aqui temos, nós vemos o impacto que o trigo tem, proveniente da Rússia, da Ucrânia e do resto do mundo, para a produção, desde logo do Egito, que é um país que tem necessidades de consumo e de produção de trigo bastante elevadas. Vejam que diz aqui que o Egito precisa de 21 milhões de toneladas por ano para poder alimentar os seus 102 milhões de cidadãos, mas produz menos do que disso tudo. Depois aparece Rússia e Ucrânia, fornecem 86% das suas importações. Depois nós vamos ver ao gráfico, aquele gráfico que eu vos mostrei que está publicado na página da ONU, e o que nós conseguimos retirar é que nós percebemos que o Egito recebe muito pouco daquele trigo que ali está disponível. Tal como, ainda mais tímido, vejam que o Líbano também acaba por funcionar como, não como potência, mas como país que na região tem uma forte dependência das importações de trigo, e vejam que, por exemplo, relativamente ao Líbano, depois continua por aqui essa peça, em que vem fazer referência ao caso do Líbano, vejam que diz aqui que, onde é que está? É aqui. No Líbano, portanto, desde 2019, numa crise financeira, o preço de um saco de farinha já tinha aumentado cerca de 400% nos 2 anos anteriores ao conflito na Ucrânia. E depois diz mesmo, os principais silos de armazenagem de cereais foram destruídos naquela célebre explosão do Porto de Beirute em 2020, deixando o país disponível para armazenar apenas cerca de um mês de trigo. Portanto, ainda maior se tornou a dependência do Líbano disto mesmo. Agora dizem vocês, bom, mas então aquilo que depois o presidente Zelensky veio dizer foi que, afinal, nós podemos ignorar a Rússia, nós poderemos fazer um acordo entre nós e podemos ser nós a escoltarmos, a fazermos uma escolta através de navios militares, para garantir que os navios com cereais, os granuleiros de cereais, que podem chegar ao seu destino respectivo. Bom, e desde já eu mostro-vos outra coisa que ajuda também a desfazer outro mito. É mais uma notícia do The Economist. Tem mais de um ano, salvo erro,
Mas também essa notícia, deixem ver quando é que ela foi publicada. Sim, 19 de maio de 2022. Tem, sem sombra de dúvida, mais de um ano que ela foi publicada, e depois aquilo que aqui aparece é um parágrafo muito interessante que diz que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis pelo fornecimento de 28% do trigo comercializado a nível global, etc., vem por aí fora, e depois diz: a guerra arrisca cortar estes fornecimentos porque a Ucrânia instalou minas explosivos nas suas águas para impedir qualquer tipo de abordagem através do mar pelos russos, e a Rússia está a bloquear o porto de Odessa. Eu vou repetir outra vez. Porque a Ucrânia está a minar, ou minou, as suas águas. O que é que isto significa? Lembram-se quando aqui há cerca de um ano havia aquela discussão sobre, não, foram os russos que instalaram minas, era soviética. Não, foram os ucranianos. Bom, já na altura sabia que tinham sido os ucranianos para evitar que os russos conseguissem chegar a Odessa por mar, já que por terra era extremamente difícil, estava a ser extremamente difícil. Então o que aconteceu foi que os ucranianos, para impedirem os russos de acederem a Odessa por mar, de facto, lançaram minas que depois acabaram por circular, porque o próprio mar encarregou-se de arrastar algumas delas, e porque elas às tantas já estavam perdidas por uma série de outras águas que depois na altura isso foi descoberto. Portanto, temos aqui também o The Economist, uma vez mais também, a reconhecer que foi a Ucrânia que plantou essas minas para deter, para impedir qualquer tipo de chegada ou de abordagem feita pelos militares russos através do mar. Mas isto, colocando-se aqui agora de parte, agora que eu já vos mostrei todas estas ligações que eu efetivamente vos queria mostrar, era muito importante frisar ainda o seguinte: é que as pessoas dizem, bom, mas há aqui um problema. É que nós podemos excluir os russos, mas podemos pôr escoltas militares de navios a acompanhar aquilo que está a acontecer para impedir que os russos possam abordar. Os russos já disseram que vão entender qualquer navio militar a fazer escolta a navios de cereais como uma ameaça e como um alvo legítimo para ser atacado. Logo por aí desfizeram as dúvidas todas. Depois, não, Sr. Jamie Tinker, no Egito o trigo já não é subsidiado. Já não é subsidiado. Isso já acabou, salvo erro, aliás, até o The Economist fala disso também nesta mesma mensagem, que pronto, que isso já não aconteceu. Isso já não acontece no presente. Mas os russos já disseram que iriam considerar alvos legítimos os navios que estiverem a ser, que puderem ser destacados para poder fazer escolta. E depois outra coisa, é que alguém vai ter de pagar o agravamento do prémio de seguro pelo facto de estes navios granuleiros estarem a circular, a navegar numa zona de guerra. Eu recordo que quando os piratas somalis estavam no pico, da forma como abordavam as embarcações e os navios, os granuleiros, os cargueiros, por aí fora, os petroleiros, para conseguirem depois pedir resgates. Nessa altura, as empresas seguradoras acabaram por acionar e por impor a cada uma dessas empresas da Marinha Mercante o pagamento de uma cláusula especial adicional para pagamento de navegação numa zona de guerra. Ou seja, o facto de haver o risco de abordagem por parte de piratas somalis era o suficiente para que todas essas empresas já sofressem um agravamento significativo do prémio de seguro por circularem em zonas que eles consideravam de guerra, que mesmo apesar de não serem de guerra, foi aquilo que na altura encontraram para poder fazer a cobertura legal dessa realidade que eles iriam ter de enfrentar e de se deparar. O que é que aconteceu? Isto estamos a falar de piratas somalis. Depois houve ainda uma altura em que, além do prémio de seguro, houve várias empresas de marinha mercante envolvidas na atividade comercial marítima que começaram a contratar empresas de segurança privada, incluindo várias israelitas, para poderem dissuadir a abordagem dos piratas somalis. Agora, nós estamos a falar de piratas somalis que
Uma coisa é, eles estão na embarcação e sabem que a tripulação é toda ela civil. Eles tentam abordar e, mesmo assim, esses navios já tentam fugir, têm manobras evasivas para conseguirem fugir a todo o tipo de abordagens que pudessem fazer os piratas somalis. Quando existem empresas de segurança privada a bordo com a possibilidade e a capacidade de disparar, eu acompanhei várias dessas situações, várias dessas notícias, em que as empresas, assim que recebiam os primeiros sinais dos piratas somalis, as empresas atiravam também em direção aos piratas e mesmo que não lhes acertassem, isto era o suficiente para eles perceberem, calma, que eles afinal têm segurança privada a bordo, portanto não vale a pena estarmos aqui a fazer uma abordagem destas e a arriscar a nossa vida, voltavam para trás. Isto eram piratas somalis, que no fundo eram pescadores amadores, que passaram a entender que tinham uma atividade muito mais lucrativa com a pirataria do que propriamente com a pesca, sobretudo quando estavam a disputar pesca em áreas com outro tipo de pesca profissional. Agora, nós estamos a falar da Rússia, nós não estamos a falar de piratas somalis, nós não estamos a falar de uma cláusula de guerra, de uma cobertura de guerra que é acrescentada num contexto em que nem sequer é de guerra. Nós estamos a falar, e em que aquilo que era pedido era um resgate. Aqui nós estamos a falar de navios e de embarcações que, se houver um escalar da tensão, podem simplesmente sofrer um ataque de resposta que pode afundar o barco, pode afundar o navio e pode garantir o afogamento de toda a gente que ali está dentro. Portanto, nós estamos a falar da Rússia, nós estamos a falar de países da NATO, nós não estamos a falar de piratas somalis. As realidades são completamente diferentes, o que significa que o prémio de seguro para navegar no Mar Negro, ou até no Mar de Azov, não digo, porque é totalmente controlado pela Rússia, mas no Mar Negro, sobretudo, por exemplo, a partir do Porto de Odessa, só isso, isto significará um aumento dos custos brutalíssimo por causa da probabilidade de poder haver um conflito entre um navio militar que escolta e um outro navio. E um outro navio de guerra. E depois podemos ter ainda o quê? Sem os navios militares de escolta. Se os russos quiserem, não permitem que eles circulem, ponto final, eles não circulam. Portanto, de uma forma ou de outra, isto significa um acréscimo brutal nas despesas que depois vão ter de ser feitas para assegurar que cada navio acaba por partir dos portos ucranianos. Ou seja, isto não é execuível. Dificilmente será execuível do ponto de vista comercial e até mesmo do risco da tripulação. Quem é que vai ter disposição para assumir a navegação no Mar Negro e na esperança de não acontecer nada que possa fazer escalar o conflito e tornar aquele navio um alvo por qualquer uma das partes? Portanto, isto é assustador. A pessoa começar a pensar nestas coisas é verdadeiramente assustador. Ou seja, isto agrava porque depois a tripulação quer ter salários e compensações muito mais elevados e pode não compensar os custos de se navegar pelo Mar Negro, o que significa que isto vai impor e vai trazer uma maior pressão e um desafio adicional para a União Europeia, porque as únicas rotas que sobram são, de facto, as rotas terrestres. E as rotas terrestres só podem passar pelo território da União Europeia, com todo o prejuízo que isso puder ter para o conjunto de países e de agricultores. Por isso que eu já falei aqui por todo lado. Portanto, esta é claramente a realidade. E depois as pessoas dizem, eu achei curioso, porque andou a circular hoje uma fotografia para ilustrar os alegados ataques a infraestruturas que dizem que são civis em torno do Porto de Odessa. E então, o que é que ilustra? Vamos ver. Estamos a falar do Porto de Odessa. Tem infraestruturas e tem um conjunto de equipamentos preparados para receber navios de águas profundas e não só de águas profundas, como também para poder tratar da transferência dos contentores e não só, e do tipo de equipamento para o cais. Nós temos tudo isso. E também para fazer o oposto. E depois coloca uma fotografia de 4 ou 5 bicicletas de crianças, algumas delas deitadas e num cenário de destruição. Eu pergunto, quem é que são as crianças que vivem e que andam de bicicleta junto ao Porto de Odessa? Ou seja, existe aqui uma forma de tentar sensibilizar e obrigar o público a sensibilizar-se com aquilo que está a acontecer relativamente ao corte de cereais,
procurando ilustrar de forma absolutamente desonesta este tipo de reportagens com a apresentação de fotografias que não têm nada a ver com nada e nem sequer são tiradas no Porto de Odessa. São fotografias de bicicletas de criança ao abandono, sugerindo que as crianças morreram. E depois, em vez de mostrar este tipo de fotografias, o que, por exemplo, a Reuters devia ter feito e o que a comunicação social ocidental devia ter feito era apresentar as fotografias, como diz aqui o Sr. Emílio, que está aqui a indicar, e como eu vi, aliás, nem é tarde nem é cedo, eu vou já mostrar-vos a vocês a fotografia que. Uma fotografia que eu aqui tenho e à qual eu tive acesso. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos essa fotografia. Acho que vou conseguir mostrar. Deixem-me ver se eu consigo abrir. Pronto. Deixem-me ver se assim eu já consigo situar, porque as pessoas precisam de ver isto. Eu não sei se isto passa cá na comunicação social portuguesa, mas as pessoas precisam verdadeiramente de ver estas imagens. Ora bem, então perguntam vocês, então mas porquê é que o elevador está destruído? Isto é o elevador do Porto de Odessa que está destruído. Então, mas porquê é que o elevador do Porto de Odessa está destruído? O que é que acabou por acontecer aqui? Bom, se calhar porque este elevador, que era utilizado em grande parte e que as estimativas é que este elevador era utilizado além de de trabalhar no cais para a atividade portuária, era também utilizado enquanto ponto um dos pontos elevados e que poderiam ter até alguma amplitude e maior acesso ao espaço e ao terreno, era também usado como parte do sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia. Portanto, talvez tenha sido por isso que tenha sido utilizado como parte e tenha sido atingido também pelas forças ucranianas, pelas forças russas. Portanto, como veem, aqui está então a notícia e uma imagem que não oferece margem para dúvidas, mas porquê é que foram atingir o elevador? É o quê? É porque especialmente querem atingir o elevador e depois vêm os ucranianos falar num outro aspecto igualmente curioso, que é os russos destruíram 60 mil toneladas de cereais. Eu não vou aqui dizer que os russos não atingiram por aqui, que atingiram 60 mil toneladas de cereais. Eu nem vou entrar nesse tipo de algo, porque não estive no terreno, não segui ao terreno, portanto não posso estar aqui a dizer se é verdade, se é mentira, ou se foram 60, ou foram 10, ou foram 100. Se fossem 100, eles tinham dito com certeza, porque era um número que seria muito maior. Mas o que se passa verdadeiramente aqui é a utilização, isto já desde o ano passado foi um dos elementos que dificultou a celebração do acordo dos cereais. Um desses elementos foi garantir que o Porto de Odessa não fosse utilizado para fins militares, nomeadamente para receber navios e embarcações transportando armamento, não servir também os elevadores, por exemplo, do elevador do Porto de Odessa, ou um dos elevadores do Porto de Odessa, para dar apoio ao sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia. Ou seja, se nós temos ali alvos militares instalados junto dos armazéns, não adianta os ucranianos virem dizer que foram os russos que quiseram destruir cereais. Os russos, neste momento, para os russos é indiferente a questão da destruição dos cereais ucranianos ou não, por um motivo muito simples. É que não há capacidade para poder escoar todos aqueles cereais que aguardam a transferência por via marítima, mas neste caso não há a capacidade para poder escoar no imediato esses cereais pela via terrestre. Portanto, logo por aí, para os russos, parece-me a mim que é pouco provável que isso se verifique. Agora, depois há um outro fenómeno curioso, que é, na perspectiva da propaganda ucraniana, os russos só atingem civis, só atingem áreas residenciais e só atingem armazéns de cereais. Mas em tudo o resto, os russos são sempre fracassados, são sempre mal-sucedidos. Todos os tiros disparados e mísseis disparados pelos russos são sempre interceptados pelos ucranianos contra alvos militares. Ou seja, os russos só acertam naquilo que é conveniente para a propaganda ucraniana dizer ao exterior que os russos acertaram. Acertaram numa área residencial. Bom, mas vamos lá ver, o que é que está naquela área residencial? E depois, então, mas se não for área residencial, então, mas acertaram onde? Nos mísseis?
acertaram nos silos, acertaram nos armazéns, acertaram nos contentores, onde é que eles acertaram? Portanto, é só para poderem ver que nós temos esta situação, desta imagem, que não permite mentir, nem permite enganar quanto à utilização, quanto ao porquê ter sido atingido o elevador. E porquê é que tudo o resto está imaculado? Bom, exatamente, se calhar, por causa disto. Por causa de o elevador estar a ser utilizado como parte do sistema de defesa antiaérea. E esta, basicamente, acaba por ser a realidade. Pois, a senhora Lia Mega alerta para um outro aspecto. E o facto de aqueles cereais, entre aspas, continuarem a explodir noite inteira, não prova que ali havia armas. Sim, provavelmente acabará por provar que alguma coisa havia ali e que não eram só cereais, porque os cereais não inflamam desta forma com toda a certeza, nem acabam por causar a espetacularidade das explosões que nós depois acabamos por registar. Portanto, como veem, o senhor ou a senhora Sabugasek diz: já vi vários vídeos de tanques escondidos dentro de casas, derrubaram a parede para o tanque entrar. Sim, e fora tudo o resto, não é? Desde áreas habitacionais que são partilhadas com áreas de acolhimento e de recolha, ahm, com, ahm, para poderem alojar os militares ucranianos e até mesmo os voluntários estrangeiros. E, entretanto, eu não sei se vocês perceberam, mas tínhamos aqui mais de 300 pessoas aqui presentes, tínhamos o chat a funcionar e subitamente isto ficou parcialmente inacessível. As pessoas durante alguns segundos ficaram impossibilitadas de aceder ao chat e caíram cerca de 140 a 150 pessoas que aqui estavam. Não sei o que é que terá acontecido, acho isto de facto verdadeiramente estranho, mas a verdade é que aconteceu e olhem, enquanto for possível, vou sempre recolhendo este meio, e quando não for este meio para poder fazer os vídeos e as análises, eu farei certamente através do Rumble ou através de qualquer outra estrutura. Há sempre uma solução para tudo, é aquilo que eu vos quero deixar desde já descansados daquilo que poderá acontecer. E com tudo isto, eu despeço-me relativamente ao dia de hoje, agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes. Vá-se lá saber o que é que realmente aconteceu aqui, mas que foi estranho, foi. Eu agradeço a todos aqueles que estiveram aqui presentes, agradeço a todos aqueles que fizeram também as suas contribuições através do YouTube, agradeço o reconhecimento feito, agradeço aqueles que transferem, que fazem contribuições através do Revolut, do MBWay e do PayPal. Todos eles são extremamente importantes, todos eles são verdadeiramente apreciados e são, uma vez mais, uma prova do reconhecimento da qualidade do trabalho que aqui é apresentado. Portanto, agradeço também a todos aqueles que deixam comentários, todos aqueles que fazem partilhas dos vídeos, todos aqueles que acabam por ajudar e a contribuir para que o canal continue a crescer. A todos vocês, o meu muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos e desde já me despeço, fazendo votos de uma excelente noite a todos. Até amanhã.